Olá, bom dia! Sejam bem-vindas a mais uma live aqui no Instagram, né, gente? Vocês estão vendo aí que eu estou fazendo 2 lives por semana com assuntos muito importantes e que ajudam vocês, de fato, ali no dia a dia com a cria, né? Uma está sendo na quarta-feira à noite e a outra está sendo na quinta-feira pela manhã. E o tema de hoje, né? O tema de hoje é como a gente tornar os nossos filhos mais fortes, como a gente trabalhar os pontos fortes das nossas crias. E isso é fundamental, né? Para que eles cresçam emocionalmente saudáveis, se tornem bem resolvidos. Então, é um tema muito importante. E muitas vezes a gente acha que determinados comportamentos que a gente tem estão tornando os nossos filhos mais fortes, mais bem resolvidos. E não é bem por esse lado, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Bruna, sou psicóloga de mães e filhos, e o meu objetivo aqui é ajudar vocês a criarem seus filhos de forma emocionalmente saudáveis, tá? Para que eles se tornem adultos bem resolvidos e para que vocês tenham uma maternidade mais leve, tá? Então, como é que a gente desenvolve a cria para que ela se potencialize cada vez mais os seus pontos fortes? Vocês, mães, sabem quais são os pontos fortes de vocês? Isso é uma pergunta que nem sempre é fácil de ser respondida, né? Às vezes eu pergunto para os meus pacientes: você sabe quais são suas qualidades? Você sabe quais são os seus pontos fortes? Né? E eles ficam pensando, e às vezes é muito difícil de ser respondido, porque normalmente vem aquilo que a gente não gosta primeiro, né? Os pontos negativos, a reclamação, ela sempre costuma ser mais forte do que os pontos positivos. E aí eu gostaria de trazer para vocês de que pensar negativamente é um vício e pensar positivamente também pode se tornar um vício, tá? Então, pode ser equilibrado. O reclamar é clamar, né, 2 vezes. Então, quando você reclama, você está liberando substâncias no seu cérebro que faz com que você fique nessa posição. E quando a gente fala coisas boas, você já percebeu de que você se sente bem? Você já percebeu de que as pessoas gostam de estar ao seu lado? Quando você fala coisas boas, quando você se torna referência, né, para alguém, a pessoa gosta de estar ali ao seu lado, de estar perto de você. Então, o pensar positivo, o agir positivamente, o falar coisas boas, ele também libera substâncias no nosso cérebro de bem-estar. E isso faz com que a gente também se sinta viciado, tá? E isso que a gente precisa desenvolver nas nossas crianças. Então, como desenvolver as nossas crias, exaltando ali nela os pontos fortes delas? Eu pergunto aqui para vocês: vocês sabem qual o ponto forte ou quais os pontos fortes de vocês? Né? Falem aqui comigo. Bom dia! Tá? Então, a primeira coisa que é importante para a gente exaltar ali o nosso ponto forte, principalmente da criança, é a gente aprender com os erros. E existe, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa criação, uma culpa, uma vergonha de quando a gente erra. Quem aqui se sente bem quando erra? Comenta aqui para mim, tá? Então, isso vem de uma cultura, isso vem de uma criação. Você fez errado, você derrubou o copo no chão, você não aprende nada direito, né? Então, sempre que um erro é cometido, vem uma carga pesada muito grande. Então, cometer um erro para a sociedade, para os nossos parceiros e parceiras, para os nossos filhos, é algo ruim, é algo vergonhoso, é algo de sentimento de culpa, só vem coisas ruins. E quando a gente passa a olhar para o erro como aprendizado, ele se torna muito mais leve, né? Então, quando você começa a fazer perguntas para a criança do erro dela, né? Você começa a olhar para essa criança e fazer perguntas para ela sobre como ela pode solucionar esse problema, por exemplo, ao invés de você ficar criticando o fato dela ter errado, ela vai começar a olhar para esse erro como aprendizado.
né? Ela vai olhar para esse erro e vai falar assim: ah, eu preciso focar numa solução, eu preciso resolver esse problema. E não é o que acaba acontecendo no dia a dia. Por quê? Porque a gente sempre vem com esse intuito pesado de criticar, de julgar alguém quando erra, né? A gente não gosta que as pessoas errem com a gente. A gente não gosta que as pessoas não cumpram aquilo que a gente combinou com elas, né? E quando a gente erra, a gente carrega isso porque a gente também julga, né? Quem aqui não acaba julgando? Quem aqui não se sente julgado quando erra? Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer com a criança? Ensinar a ela o que fazer. E não o que ela não tem que fazer. Entendeu? Gente, deem coraçãozinho aí. Vamos agitar essa live. Encaminhem para as amigas, tá? É um tema muito importante. Então, quando a gente ensina para a criança, por exemplo, ela tá ali pulando no sofá. O sofá não é lugar de pular, né? Para vocês, para alguns pais, tudo bem pular no sofá, tá? Mas dentro da sua casa, vamos supor que pular no sofá não é uma possibilidade. Então, você não vai virar para a criança e falar o que ela não tem que fazer, que é não pular no sofá. Então, você vai falar para ela o que ela tem que fazer. O que ela tem que fazer é brincar com os brinquedos ali, brincar com a bola lá embaixo, entendeu? Pintar a canetinha para pintar no papel, é para pintar no quadro, tá? Então, quando você vai direcionando a criança no que ela tem que fazer, você vai estar mostrando para ela as possibilidades que ela tem de resolver o problema, tá? Normalmente, quando a gente fala um não, vocês já repararam que a gente não dá oportunidades ou possibilidades para as pessoas, principalmente para as crianças? Então, quando vocês falam assim, não pode pular no sofá, quem aqui dá alguma outra solução? Normalmente fala, não pode pular no sofá, garoto, desce daí. Entendeu? No máximo vai brincar de outra coisa, mas que outra coisa, né? Não existe um redirecionamento. Então, uma forma de aprender a lidar com o erro é essa, tá? É você ir mostrando as possibilidades, as oportunidades que tem de resolver essa situação, tá? Uma outra forma de falar. Pular no sofá não é uma possibilidade. Que tal jogar Lego, jogar massinha, brincar de massinha ali no chão? Tá? Isso você disse ou não, disse que não é uma possibilidade, e ao mesmo tempo você redirecionou essa criança para alguma outra atividade. Então você está ensinando a ela a sempre olhar para outras soluções. E isso no dia a dia, na nossa vida, isso é muito importante, porque o tempo todo a gente lida com frustrações, a gente lida com o não, né? Muitas vezes acontecem imprevistos no nosso trabalho e você precisa se virar, acontecem imprevistos dentro da nossa casa e você precisa se virar, não é mesmo? Você precisa ter aquela agilidade para pensar em resolver aquele problema. E quando a gente foca apenas no erro, a gente não consegue desenvolver essa habilidade, inclusive a criança, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Vocês chegaram em casa mortos ou mortas de cansaço. E aí a criança quer brincar com você porque ela tá com saudade. Aí é um sentimento, é um desejo que é coerente. Ela passou o dia inteiro longe de você e quando ela tem a oportunidade de estar aí perto da mãe, de estar perto do pai, de brincar, ela vai desejar isso o tempo todo, né? Então, você está muito cansada, você precisa resolver algumas coisas, você brinca ali um pouco com ela, porém esse tempo não é o suficiente. O potinho de amor dela ainda não foi preenchido. O que você pode fazer com essa criança, né? Você pode virar com ela e falar assim, meu amor, eu entendo que você quer muito brincar com a mamãe, que você está com muita saudade da mamãe, né, não é? Mas, e a mamãe está muito cansada. Amanhã, quando a gente acordar, nós vamos brincar juntas. Você vai pensando no que você quer brincar amanhã com a mamãe? Entenderam? Então, você brincou ali um pouco com ela, você mostrou para ela que você está cansada e você deu uma possibilidade para ela. Você simplesmente não virou para ela e falou assim, olha só, a mamãe está cansada, a mamãe precisa fazer o jantar, então eu vou te botar para dormir e ponto, tá bom? Depois a gente brinca ou não. Você falou para ela, você explicou, você entendeu o sentimento dela, tá? Ela tá com saudade,
que ela quer ficar junto com você, você também quer, e você deu uma solução. Amanhã, quando a gente acordar, a gente brinca juntas. Tudo bem? Pensa no que você quer brincar amanhã com a mamãe, tá? E as crianças normalmente tendem a cooperar muito mais com isso, porque você validou, você entendeu, você direcionou e você deu uma solução, tá? E aí o importante é, qual é o problema? E qual é a solução? Aqui eu tenho um problema, a saudade da criança, né? Aquela criança está morrendo de saudade. E qual é a solução que a gente vai arranjar para esse problema? Tá? Normalmente, o que é feito no momento começa a ter uma briga, começa a ter uma falta de paciência, porque você está cansado. E quando estamos cansados, o nosso limiar ali da paciência, entendeu? É muito curto. Então, qualquer coisa vai fazer com que você perca a paciência. Inclusive, a criança ficar ali te solicitando o tempo todo, né? Então, quando você senta com a criança e você preenche ali um pouquinho do potinho de amor dela e dá a ela uma solução, né? Tanto para você quanto para ela, isso tende a ser cooperado por todos, tá? E aí a gente tem, por exemplo, os 3 R's e o 1 da disciplina positiva, e eu vou dar exemplos para vocês em relação a isso, né? Então, tudo isso precisa ser relacionada, respeitosa, razoáveis e úteis, tá? Todos esses ensinamentos, aprendizados, as consequências, as soluções que são encontradas para esses problemas, elas devem ser respeitosas, relacionadas, razoáveis e úteis. Então, por exemplo, as crianças estão na escola e o sinal tocou. Tá? Quando o sinal tocou, 2 crianças não ouviram o sinal e ficaram lá embaixo e entraram atrasadas dentro da sala de aula. Tá? Elas entraram atrasadas dentro da sala de aula. E aí, um professor vira para essa criança, resolve fazer uma reunião ali de classe com essa criança, e vou dar 2 exemplos para vocês, tá? Um, quando a gente foca apenas no problema. E aí o professor virou e perguntou para toda a turma, né, o que eles poderiam fazer com esses alunos quando eles chegassem atrasados na sala de aula. E aí as crianças começaram a escrever coisas punitivas, né? Escreveram de que eles deveriam copiar 50 vezes, não chegar atrasado na sala de aula, né? Colocaram de que eles ficariam num canto do pensamento. As crianças listaram ali comportamentos punitivos para esses 2 alunos que chegaram atrasados. E aí o professor fez uma pergunta diferente, né? E pediu que as crianças pensassem em como resolver esse problema, né? Como a gente poderia ajudar os amiguinhos a resolver os problemas? Olhem a diferença da pergunta. E as crianças são totalmente capazes de conseguir solucionar, de conseguir pensar, de usar a criatividade para resolver o problema. E aí elas começaram a falar: a gente, quando o sinal tocar, a gente pode gritar todo mundo junto: sinal tocou, né? Vamos para a sala. Se algum amiguinho vê de que o outro não escutou, chamar o amiguinho, né? Então, eles começaram a trazer soluções. Então, as crianças, elas têm essa capacidade de trazer as soluções. A gente tem que perguntar, a gente tem que treinar, a gente tem que dar a ela essas possibilidades. E no dia a dia, isso acaba não acontecendo, por causa da correria, por causa da falta de paciência, tá? Isso acaba não acontecendo. E nós vamos ensinando a elas sempre de que o erro é ruim, de que é vergonhoso, de que se deve se sentir culpa. Entenderam? Tá? Um outro exemplo, que precisa ser relacionada, respeitosa, razoável e útil. A criança derramou um copo de leite no chão, né? Qual seria a possível solução para esse problema que aconteceu? Pegar uma esponja para limpar, um pano de chão para limpar esse leite derramado, né? Isso é uma consequência que está relacionada ao problema que aconteceu, né? Ela é respeitosa, porque ensina a criança a olhar para aquele problema e a solucionar aquele problema. Eu não estou fazendo com que a criança se sinta humilhada ao pedir para ela limpar o leite que ela derramou no chão, entendeu? Ela é razoável. Ok, vamos limpar o chão. Se a criança ainda não tem a total capacidade, por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, de 1 ano, de 2 anos, ela não vai ter a habilidade motora de limpar o leite no chão. Então, eu, como mãe, eu posso ajudar.
mas ela vai estar ali comigo. Entendeu? Então, isso é razoável e faz com que a criança se sinta útil. Ela está sendo responsável por aquele ato que ela cometeu, sem julgar. Eu poderia virar para minha cria e falar assim: como você é desastrada, precisava ter derrubado o copo de leite no chão? Por que você não prestou atenção quando você olhou? E todos nós, gente, todos nós, inclusive adultos, a gente derruba, a gente esbarra nas coisas. Entendeu? Então, acontece. Ainda mais uma criança que está aprendendo ali a habilidade de se equilibrar, tá? Então, o que poderia ser dito? Filho, mamãe percebeu que você derrubou o copo. Tudo bem, isso acontece, né? Vamos tomar mais cuidado da próxima vez? O que podemos fazer para poder limpar esse leite que foi derramado no chão? Né? Se a criança tem a habilidade de responder, vamos deixar ela responder: mamãe, podemos limpar, né? Vamos passar um pano para limpar. Se a criança ainda não tem essa habilidade, vamos limpar juntas. A mamãe vai pegar um pano, uma esponja e nós vamos limpar juntas aqui o leite derramado, tá bom? Isso para a criança é muito mais um aprendizado. Ela vai olhar para esse erro que ela cometeu e vai aprender. Ela não vai se sentir mal, ela não vai se sentir humilhada, ela não vai se sentir julgada. Né? E aí se coloque no lugar dessa criança. Você gostaria de ser respeitada assim? Eu gostaria, né? De que quando eu errasse, as pessoas olhassem para mim com empatia e me ajudassem naquele problema e não ficassem me julgando, né? Isso acontece muito na maternidade. Não tem sempre alguém te julgando, você se sente confortável e aí a gente acaba passando também esses julgamentos para as nossas crias, tá? Então, assim, os erros, eles são oportunidades de aprender. E isso é uma habilidade para a gente, tá? É importante que a gente aprenda isso. Como eu falei lá no começo, o tempo todo nós somos julgados e a gente carrega esse fardo pesado. Então, se a gente começa a olhar e agir diferente com nós mesmos, né? A gente começa a ser mais leve com a gente mesma. A gente começa a não se cobrar tanto em ser perfeitas, porque nós não somos perfeitas. Então, nós vamos errar sim, e tudo bem. O que podemos fazer para da próxima vez eu não cometer esse erro? Quais são as possíveis soluções para que isso não aconteça novamente? Ou caso aconteça, que não seja tão prejudicial, por exemplo, né? Então, é importante de que a gente vá pensando nisso, tá? E aí, uma das habilidades que a gente precisa, né, é desenvolver essa habilidade de resolver os problemas. Os adultos, eles vão desenvolvendo essa habilidade muitas vezes por pressão, tá? Então, vou dar o próprio exemplo da maternidade. A sua filha fez aquele cocô flutuante no meio do shopping. Você vai tentar resolver o problema de qualquer forma, não vai? Você não vai deixar sua filha ali com cocô subindo até aqui o cabelo. Eu chamo de cocô flutuante porque o da Júlia vinha até a nuca, né? Então, eu preciso resolver esse problema. Eu estou ali na pressão, no meio de um shopping. Até se eu estivesse em casa, eu iria dar uma forma de resolver esse problema, né? Eu estou ali no meio da rua e ela começa a chorar desesperadamente. Isso um dia aconteceu comigo. Ela na cadeirinha no carro. Estava na hora do sono dela dormir, eu ainda não tinha chegado em casa, então ela começou a dar tilt, ela começou a chorar absurdamente, eu até postei isso nos stories, né, era aquele choro e eu dirigindo, e eu falei assim, cara, eu preciso manter a calma, então quando eu estava no engarrafamento, para piorar a situação, então eu falei assim, como eu posso resolver esse problema agora? Foi a primeira pergunta que eu fiz. E quando a gente faz perguntas para o nosso cérebro precisa responder. É isso mesmo, ele precisa responder. Então, ele vai tirar um pouco o foco do medo, do nervosismo, do desespero, para responder essa pergunta. E isso já faz com que você já diminua ali o seu nível de ansiedade, de nervosismo. A primeira coisa que eu fiz eu estou no meio de um engarrafamento, com a Júlia berrando aqui atrás, eu não tenho o que fazer em relação a parar o carro. O que eu posso fazer no momento, né? Então, eu pensei em solução. Primeiro, vou me acalmar. Então, eu comecei a respirar, né? E aí, eu pensei, eu vou fazer uma chamada de vídeo para minha mãe. Eu não sou de dar telas, né? Mas não botei desenho. Botei a minha mãe no vídeo e a minha mãe ficou falando com ela. E aí, eu fui dirigindo no engarrafamento assim, né? E com o braço assim, mostrando o celular para ela. E até eu conseguir parar num posto de gasolina. Quando eu entrei no posto de gasolina, eu desliguei a chamada com a minha mãe, amamentei ela, acalmei,
e aí eu consegui ir para casa, né? Então, esse momento de você pensar e tentar resolver o problema ali naquele momento é o fundamental, tá? Então, é uma habilidade, mas para que você desenvolva essa habilidade, você primeiro precisa ter um equilíbrio, você primeiro precisa se centrar, tá? Então, você precisa parar, se acalmar, e aí sim, você pensar em como você vai resolver esse problema, tá? E aí, uma outra forma que ajuda as crianças a pensarem, que dá a elas oportunidades, possibilidades de encontrarem soluções. São perguntas, gente, perguntas que estimulam a criatividade. Tá? Então, pergunta para a criança. Por exemplo, ela foi, o exemplo que eu dei do leite, né? O que você estava tentando fazer quando você estava andando com um copo de leite na mão? Né? Como você se sente sobre isso que aconteceu? Como você se sente com o fato de você ter derrubado o leite no chão? Por que você acha que isso aconteceu? Quando eu pergunto para a criança, por que você acha que você derramou o leite no chão? Você está fazendo ela pensar, você está fazendo ela olhar para toda aquela situação e entender. Mamãe, eu estava correndo com um copo de leite na mão. Ou então, mamãe, eu estava andando com um copo e eu não prestei atenção e derrubei. Entendeu? E aí você pode perguntar, o que você aprendeu com isso? Vocês estão entendendo de que eu estou fazendo a criança pensar ao invés de falar para ela o que ela tem que fazer? Ao invés de agir por ela? Ao invés de falar por ela? Entendeu? Quais são suas ideias para solucionar esse problema? Ou como podemos solucionar esse problema? Isso são perguntas que estimulam a curiosidade da criança, que estimulam a criatividade da criança. Entendeu? Então, é você olhar para ela e deixar ela pensar. O que os pais costumam fazer é, você viu que você derrubou o copo de leite no chão? Como você é desastrado? Se você não estivesse correndo, você não iria derrubar. Se você estivesse prestando atenção, você não iria derrubar. Ou seja, a gente já fala para a criança os porquês dela ter passado por aquela situação. Então, quando você faz perguntas para a criança, né? Por que você acha que isso aconteceu? Por que você acha que você derrubou o leite no chão? Como é que você se sentiu quando você viu que o leite estava derramado no chão? Né? O que você aprendeu quando você derrubou o leite no chão e que você percebeu de que você derrubou o leite no chão porque você estava correndo, porque você não prestou atenção? Né? Como é que a gente pode solucionar esse problema? Ou como é que você pode solucionar esse problema? Vocês estão conseguindo entender a diferença? E isso é desenvolver as habilidades da criança. Isso é desenvolver os pontos fortes da criança. Entendeu? Eu dou a oportunidade dela crescer. Eu dou a oportunidade dela pensar. Eu não faço tudo por ela, eu não penso por ela e eu não pego o erro dela e faço com que ela se sinta mal. Porque isso é muito inconsciente, tá? Mas os adultos, eu até fiz um post hoje sobre isso, de que o que faz a gente pensar que para fazer a criança se sentir melhor, antes a gente deve fazer com que ela se sinta pior, como castigo, como brigar, como julgar, como humilhar a criança. Então, tem pais que acham que se colocar a criança no castigo, que ela vai se sentir mal, que ela vai sentir vergonha do que ela fez, e aí depois ela vai começar a agir melhor, porque fez ela se sentir pior. Quem é que aqui pensa, gente, se sente melhor ou se sente influenciado ou se sente inspirado com alguém te humilhando? Quem aqui pensa assim? Né? Eu não penso, eu não vejo alguém aqui me humilhando porque você é uma burra, porque você é uma desastrada, você jogou o leite no chão. Isso não vai me inspirar. Pelo contrário, isso vai me jogar lá para baixo. E com a criança não é diferente. Né? Então, quando a gente olha para o erro dela e dá a ela a oportunidade de aprender, de refletir sobre o que ela fez, o porquê que isso aconteceu e como, qual é o foco em solucionar o problema, né? Isso vai desenvolvendo habilidades nessa criança de ser bem resolvida emocionalmente, habilidades sociais. Então, essa criança ela vai olhar, ela vai poder ajudar um amiguinho que está passando um problema, ela vai ajudar esse amiguinho a pensar naquele problema, como essas crianças na escola, do exemplo que eu citei. Então, elas juntas pensaram em como ajudar os amigos a não chegarem atrasados quando o sinal batesse. Entenderam?
Então, isso é desenvolver o filho, né, a sua cria, em seu ponto forte. É você dar a ela oportunidades de aprender com os próprios erros. Quem aqui vê o erro assim? Eu tenho certeza que algumas pessoas vão falar que sim, eu vejo o erro como oportunidade. Mas você se sente bem quando erra? Né? Vocês se sentem bem quando erram? Vocês sentem que as pessoas julgam vocês, ou de fato elas julgam vocês, criticam quando vocês erram? Então, vamos trabalhar isso de forma positiva. Foi o que eu falei, né? Pensamento negativo, ele se torna um vício. E o pensamento positivo também. Né? Então, a gente pode substituir os pensamentos negativos, as frases negativas, as reclamações, as posturas negativas por posturas mais positivas como essas. De olhar para um erro como uma forma de aprendizado. Ainda mais uma criança, né? Que está ali aprendendo a lidar com esse mundo. Aprendendo a lidar consigo mesma e com suas emoções. Tá? Gente, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta aqui para fazer? Né? Esse é um tema também que eu acho super importante, porque no dia a dia a gente acaba não prestando atenção, né? Nessas oportunidades de ensinar as crianças a aprenderem com os próprios erros, tá? Então, obrigada a todos pela participação de hoje. Essa foi mais uma live. Semana que vem teremos live novamente, quarta-feira à noite e quinta-feira pela manhã, tá? Toda semana eu estou fazendo 2 lives. Se vocês tiverem temas que vocês gostariam que eu falasse, podem sugerir à vontade, tá? Eu sou super aberta. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem me mandar mensagem, podem vir me perguntar. Tá bom, gente? Então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.